Amados, nós estamos numa série onde o nome da série é Caminho de Maturidade, porque nós entendemos que a dor, o sofrimento, a luta, ela torna a gente maduro, ela faz com que a gente cresça. Nós temos aprendido isso, a Bíblia nos ensina muito sobre essa questão de dor, de luta, de sofrimento. E muitas vezes as pessoas elas têm o equívoco de pensar aonde que servir a Deus, entregar a vida para Jesus, é acabar com tudo isso. Ao contrário, na verdade, isso é um engano. Então existia um conflito, uma ansiedade dentro de nós, existia uma perturbação dentro do nosso coração, e nós ali precisávamos se mover, se esforçar com tudo para que buscássemos uma solução, ao resolvermos esse problema, essa questão interior nossa. Mas quando conhecemos a Cristo, querido, nós entendemos que Ele é aquele que nos guia em toda a verdade, em todos os caminhos, e nos direciona em tudo. E a sua verdade, ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para os nossos caminhos, ela é instrução para nos corrigir, para nos ensinar, para nos capacitar. Então, quando isso está acessível a nós, há uma paz agora que reina no meio da adversidade, no meio da luta, no meio das batalhas da vida. Okay? Então nós temos uma paz, não por falta de guerra, mas porque temos estratégia nessa guerra, como vamos vencer. Amém? É como se o seu prêmio estivesse garantido e ninguém pudesse tirar isso de você. Por causa desse sentimento, a gente tem essa paz em Deus, ok? Porém, Jesus ele deixou uma fala muito forte, e ele disse assim: no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci esse mundo, e agora Ele nos deu essa vitória. Mas Ele deixa muito claro que teremos aflições, que teremos luta, que teremos dificuldades. E se nós temos essa consciência do que Jesus está dizendo, nós não podemos ignorar esse assunto. Eu não sabia que seria tão difícil, eu não sabia que seria dessa forma, ou enfim, sabe? Nós não podemos nos assustar diante disso, né? Nós não podemos nos confundir, então realmente teremos aflição. E quando entendemos a origem da aflição, certo? Nós sabemos a resposta certa que devemos dar. Então o intuito dessa mensagem, como nós falamos na semana passada, nós falamos sobre elas, as lutas que elas vão vir, as aflições elas vão vir. O diabo te roubando, querendo destruir você. As aflições elas vão vir por causa das nossas ações, atitudes, decisões que nós tomamos erradas, falhas, ou até mesmo intencionalmente, com vontade de errar, de fazer o mal, e com certeza vamos colher disso. E também nós vamos passar por aflições onde Deus vai usar das dificuldades da vida para nos ensinar, para nos tratar, para nos direcionar, para moldar o nosso caráter, sabe, querido? Ei, você está num processo de transformação. Nós estamos aqui sendo lapidados pela palavra de Deus. E cada vez que a palavra de Deus encontra lugar dentro de nós, há uma mudança no nosso ser, no nosso caráter, há uma mudança na posição de homem, de mulher, de pessoas que são tementes a Deus, e nós começamos agora a crescer nisso. Então hoje, nós estamos falando, por exemplo, né, sobre as aflições. Tendo discernimento das origens dela, da onde elas vêm, nós vamos saber lidar com elas. Vamos saber como responder. Por exemplo, se é um ataque do diabo, não adianta você ficar aceitando, a minha vida é assim. Não, você precisa se posicionar e repreendê-lo. Mandar que ele saia. Deus nos deu autoridade para isso, amém? Glória a Deus. Se é um processo que Deus está fazendo você passar, então não adianta você resistir ao processo. Você precisa se render, você precisa deixar
Deus trabalhar, terminar a obra na tua vida. Se é consequência, então, das suas atitudes de ação que vocês têm feito, então nós mudamos para que não haja essas consequências. Então a gente começa a entender a causa do sofrimento, a raiz da luta, e a gente começa a lidar de uma forma onde o processo começa a ser com exatidão, amém? Por exemplo, se é uma disciplina que Deus quer te disciplinar, o que nós devemos fazer? Aprender e não ignorar, né? Se é na sua vida emocional, então nós precisamos ajustar o nosso coração e equilibrar para que o nosso emocional esteja conforme a vontade de Deus. Então, hoje, nosso tema é o sofrimento que nos transforma. Então, hoje eu quero falar de quando Deus usa das dificuldades, das lutas, das aflições da nossa vida para nos ensinar, para nos capacitar. Então, hoje, nós vamos falar exatamente disso. Então, quando Deus está aperfeiçoando sua fé? Tiago, capítulo 1, verso 2 diz assim: a alegria no espírito. Então hoje nós vamos falar sobre as aflições da vida, que elas vêm para nos transformar. Ok? Tudo bem? Tá, deixe bem claro isso no teu coração. Meus irmãos, tende por motivo de grande alegria. Então, pensem, entendam, compreendam, tenham isso dentro de vocês, com motivo de grande alegria, o passar por várias provações, por várias lutas, processos, aflições, guerras, coisas que não estão no seu pensamento, não estavam nos teus planos. Tende por grande alegria quando passares por provações. Por quê? Sabendo que a provação da vossa fé, a provação de que você acredita em Jesus, em sua palavra, em sua verdade, em seus caminhos, a provação daquilo que você diz com a sua boca, confessar Cristo e confiar em suas escrituras, em seus ensinos. Então, a provação da vossa fé produz perseverança. Ora, a perseverança, então, deve ter a ação completa, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Então Deus, Ele usa das provas, Ele usa das aflições, Ele usa das lutas para nos aperfeiçoar, para nos tornar perfeitos. Fala, Deus usa as minhas lutas, as minhas dificuldades, para me aperfeiçoar, para me tornar perfeito. Você quer ser perfeito? Amém? Glória a Deus. Agora, é claro que Deus, quando nós aceitamos Cristo Jesus, é óbvio que nós, nesse exato momento, se tornamos um ser perfeito em Cristo. Amém? Completo. A obra de Cristo, ela foi completa na cruz. Ela não veio pela metade. Ela não aconteceu só meio termo. Então você é perfeito, mas quando eu falo isso, e quando você mesmo diz isso sobre você, há algo dentro de você que traz algumas questões do tipo, como? Eu? Perfeito? Aonde? E a gente começa agora a pensar, como que Deus me fez perfeito? Olha isso, olha esse sentimento, olha essa postura, olha como eu estou pensando aqui, olha como eu estou agindo aqui. Então Deus, Ele vai agora, esse processo das provações da fé,
eles vão nos lapidar o nosso homem interior, a nossa alma, o nosso ser, para que a gente ande conforme já somos em Cristo Jesus. Amém? Então, Deus não está querendo te levar a ser algo, ou te tornar algo. Ele está te querendo fazer você viver aquilo que você já é nele. Amém? Então, como nós identificamos que é Deus que está agindo em uma provação na minha vida? Como que eu faço para entender, cara, isso aqui é Deus agindo na minha vida, né? Primeira coisa que nós precisamos entender é que a provação nunca foi enviada por Deus. Deus não vai enviar a dor, Deus não vai endurecer o coração do teu marido, Ele não vai tirar teu emprego, Ele não vai fazer bater o carro. Deus não vai colocar a dor em você, mas Ele vai usar essa dor para te lapidar, para te ensinar. Então, como eu identifico que é Deus? É Deus quando a provação te chama para uma perseverança e não para um desespero. Sabe, quando existe algo dentro de você dizendo assim, não, eu não posso desistir, eu preciso continuar. Eu sei que está dando tudo errado, eu sei que está difícil, eu sei que está complicado, eu sei que talvez um desespero quer tomar conta de mim, porém, eu não posso desistir, eu preciso continuar, eu preciso perseverar. Sabe, a prova, ela parece um teste externo, mas algo dentro de nós começa a crescer, começa a se fortalecer. Então a aprovação acontece do lado de fora, mas Deus, Ele está tratando o lado de dentro. Exemplo, um problema no teu trabalho, parece que alguém te persegue naquele lugar, parece que alguém abusa da tua bondade. Então, dificuldades nesse momento, um conflito familiar, está tudo do lado externo, percebe? As provações, elas estão tudo do lado de fora. E muitas vezes, por não entendermos e não compreendermos o processo, a raiz, o que Deus quer nos ensinar, a gente sempre está focando nesse externo, nisso que está fora, nisso que está acontecendo ao redor, e deixamos passar despercebido aquilo que Deus quer tratar no nosso interior, no homem. O que Deus quer tornar você aquilo que Ele já te fez, imagem e semelhança dEle. Sabe, é quando uma porta de emprego que fecha, ou uma oportunidade, uma perca, alguma pessoa, você perde algo, uma pessoa amada, alguma coisa desse tipo, um mal entendido, sabe, uma pressão, que te pressionam para você fazer algo, um atraso, sabe, quando uma mudança inesperada acontece na sua vida. Então, é nesses momentos que a aprovação, ela te chama para você perseverar, continua, não para, não desista. Eu não sei, é algo interior que cresce dentro de nós. Sabe, você por si, já sentiu isso? Por si só você já teria desistido. Mas tem algo que te impulsiona a continuar. Então, isso é uma provação que Deus está usando para te tratar. Para que você dê uma resposta a Ele. Então é um convite interior dentro de nós para nós nos amadurecermos. Sabe, é quando você percebe claramente que Deus está querendo trabalhar algo em você. Puxa, Deus, você tem falado comigo nessa área. Sabe, eu tenho resistido a isso. Geralmente eu tenho tropeçado várias vezes nessa situação. Eu tenho percebido que isso tem repetido diversas vezes na minha vida, essa mesma coisa, essa mesma situação, e muitas vezes nós estamos ali deixando o nosso coração se entristecer, ficar desesperados, ao invés de percebermos que Deus está trabalhando em nós. E cara, se Deus está trabalhando em nós, que grande alegria é essa? Obrigado, Jesus, porque o Senhor está fazendo uma obra em nossas vidas. Nós estamos aqui para isso, nós estamos aqui para ser ensinados.
Nós estamos aqui para aprender, e glória a Deus. Então, você percebe claramente que as pressões, as aflições, vão revelar áreas da nossa vida que são imaturas, que não cresceram, que precisam ser transformadas, que você precisa ter um posicionamento conforme a vontade de Deus, que não está certo. E é nesta pressão, queridos, que nós somos espremidos, que realmente revela o que tem dentro de nós. Revela realmente a tua fraqueza. Revela realmente a tua imaturidade. Então Deus, Ele não está a fim de te destruir com isso, mas Ele está a fim de te fazer crescer, de elevar você. Sabe, quando você percebe claramente que essa situação, essas lutas, essas aflições, elas não te geram condenação, acusação. Então nós percebemos que quando Deus está usando da situação para me ensinar, eu não me sinto acusado, eu percebo que eu preciso me desenvolver. Eu percebo que eu preciso tomar uma atitude mais firme, mais convicta, apontando para a palavra, não me tirando. Muitas pessoas, elas fogem disso. Elas deixam de estar com Deus, elas deixam de ouvir a palavra, elas deixam de buscar, elas deixam de lado todas essas coisas e fogem. Mas elas sabem, e amado, você sabe que aquela situação não é para te destruir, mas é para te lapidar. Então não seja um rebelde. Sabe, é quando você percebe claramente que a situação que você está vivendo, a opressão, a aflição, ela te leva a depender mais de Deus. Cara, então, se a sua luta está te fazendo você se aproximar de Jesus, orar mais, sabe, entender, buscar, olhar para Ele, declarar as palavras dEle sobre a tua vida. Cara, isso está mostrando que essa luta, ela está vindo de Deus, Deus está permitindo vir dEle para te transformar, para te tornar uma pessoa melhor. Amém? Então é Deus, quando a provação produz maturidade e não confusão. É Deus, quando essa provação, essa luta vai produzir em você maturidade. Ok? O que Deus está fazendo na provação, então? Se nós pegarmos o texto de Tiago, ele explica, põe no verso 2 para mim. Vocês estão entendendo? Deus está falando com vocês. Não durmam. Fala amém. Glória a Deus. Primeira coisa que a gente vê, o que a provação faz então, tá? Tiago, ele explica: meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, ou quando entrar nas provações, nas lutas da vida. Tende alegria, tá? Uma coisa que nós percebemos é que a provação, ela vai revelar algo em nós. Então, a provação, ela revela, ela mostra o que ainda a gente precisa crescer. Então, o que a provação faz? Ela mostra o que eu preciso crescer. Então, a aprovação, ela não revela a Deus. Que as pessoas, que a aprovação vai revelar a Deus. A aprovação também não revela o diabo. A aprovação não revela as pessoas que estão fazendo você passar pela aprovação. A aprovação, ela vai revelar você. Percebe? Ela vai expor as áreas frágeis sua. Ela vai mostrar aonde falta estrutura em você. Então as provações não estão mostrando, ai Deus, o diabo, as pessoas. Não, ela está revelando você. Ela está revelando, sabe, as atitudes imaturas da sua vida. Ela está revelando, ela aponta para as emoções instáveis. Percebe? Ela está evidenciando padrões errados que você precisa mudar. Ela expõe feridas antigas.
Então as provações, elas estão para nos ajudar, elas estão para revelar aquilo que precisa crescer em nós. Então eu preciso olhar para a provação não como algo que quer me destruir, mas algo que quer me aperfeiçoar. Quando é Deus agindo através da prova, é que Ele está me tornando melhor. Ele está me fazendo crescer. Sabe, a prova, ela não mostra o fracasso nosso, porque muitas vezes a gente parece que na prova só evidencia o fracasso, mas ela mostra necessidades. A prova, ela não diz assim, você é um fracasso. Quando você passa pela prova, muitas pessoas, elas se sentem assim, como se a prova estivesse dizendo para ela, eu sou um fracasso, eu não presto para nada, eu não consigo. Certo? Mas a prova não está dizendo isso. Ela está dizendo assim, aqui está o que ainda falta ser fortalecido em você. Ela não está apontando que você não presta. Ela está apontando aquilo que você pode ser. Ela te leva a crescer. Posso ouvir um amém? A prova não diz você não serve, ela diz, aqui é onde Deus quer trabalhar na tua vida. É diferente. Você sai de um lugar de reprovação e começa a entrar num lugar de transformação, onde eu começo a permitir Deus, através do seu processo, mudar a minha vida. Posso ouvir um amém? Então a aprovação, depois que ela revela essas verdades em nós, ela vai produzir algo. No verso 3 de Tiago, sabendo que a prova da vossa fé, ela produz, no caso ali paciência ou perseverança, né? Ela produz algo, ela vai gerar perseverança. Em outras palavras, queridos, quando você entende que Deus está trabalhando na tua vida, e agora você percebe que as áreas precisam ser transformadas, que ela revelou a qual, você começa agora a ser firme, se posicionar. Ela produz perseverança, ela produz insistência, ela produz luta, ela vai produzir força na tua vida, ela vai te levar a não se acomodar com aquilo, ela vai fazer com que você vença. Então, quando nós começamos a ser perseverantes, é porque nós entendemos o processo, e agora nós estamos firmando as nossas raízes, nós estamos estabelecendo aquilo que Deus já fez há 2000 anos atrás, agora mais nós manifestamos isso com a nossa vida. Ei, sabe, as pessoas, elas têm uma ideia, eu vou sair um pouquinho da palavra, deixa eu dizer algo para você. As pessoas, elas se preocupam com as outras pessoas nesse sentido. Tem dois irmãos de Deus. Só que um irmão, ele faz tudo errado. Ele trai, ele rouba, ele mata, mas ele fala de Jesus, ele ama Jesus, ele prega Jesus. E o outro irmão, que ama Jesus, que fala de Jesus, que se esforça para viver com Jesus, e sofre por causa disso, sangra. Ele olha para esse irmão, e dentro do coração desse outro irmão que está fazendo tudo certinho, ele fala assim, ele faz uma pergunta para Deus: Senhor, esse irmão aqui vai ser salvo? Ele está certo? Sabe por quê, queridos? Porque o nosso relacionamento com Deus, ele não está baseado no que Jesus quer, mas ele muitas vezes está baseado no que o próximo é.
Sabe, esses dias nós estávamos no restaurante conversando, e uma das nossas irmãs falou assim, que tem um traficante no Rio, que o morro é do Senhor. E se qualquer religião não se converter a Cristo, ou eles matam ou sai do morro. Vocês viram isso aí? Não viram? Que bom que vocês estão sem ver essas coisas. E aí a pergunta era, ele vai para o céu porque, ele está batizando as pessoas, aí o ladrão ele vai matar os caras e fala assim, aceita Jesus. Aí aceita porque você vai morrer agora. Aí o cara aceita Jesus e um tiro na cabeça dele. Que o cara foi para o céu, o cara aceitou Jesus, né? Olha só, ele está fazendo uma boa obra. E a pergunta é, ele vai para o céu, ele vai ser salvo? E eu fiquei pensando, sabe, queridos, porque a gente quer viver num processo com Deus, de vida com Deus, baseado na vida que o meu irmão tem com Deus. Então eu olho para o meu irmão que está do lado e percebo, cara, ele faz mais pecado que eu acho que eu estou muito santo, eu vou diminuir aqui. Eu vou tirar o pé do freio, acho que estou muito na igreja. Esse cara nem vem para a igreja e ele é abençoado. Sabe, esse cara aqui, ele dá em cima de todas as mulheres na igreja. E eu estou aqui esperando a minha, não falo com ninguém faz anos e anos. Ele já saiu com quase todas essas irmãs. Eu acho que eu estou errado. A gente começa a ver o nosso nível de relacionamento com Jesus segundo o que o meu irmão faz. Então, se eu estou um pouquinho maior que o meu irmão, e ele está dando certo, está sucedendo a vida dele, está acontecendo as coisas, eu preciso diminuir então, eu estou muito santo. Ei, deixa eu dizer algo para você, querido. A nossa vida em relação a Jesus não é baseado em que o meu irmão ou que tal fulano faz, é no que Jesus e eu se relacionamos, querido. Eu não estou aqui para me comparar com homens para servir a Deus, eu estou aqui para comparar o coração de Jesus com o meu coração. E isso muda tudo. O irmão não faz, o irmão não vai. Irmão, problema dele. Eu sei o que Jesus quer de mim. Eu sei o nível que Jesus quer de mim, você precisa entender isso. Vamos voltar para a palavra. É por isso que você não muda a vida, cara. Porque o seu nível de santidade não está comparado a Cristo, ao que Ele quer de você. Está comparado à igreja caída. Está comparado, não uma igreja caída, sabe, aqueles que não têm compromisso. Então, você entre os que não têm compromisso, você se sente o melhor. É tipo, na terra de cego, o caolho é rei. Então, eu estou bem aqui. Pelo menos eu vejo alguma coisa. Não, amado. O teu compromisso é com Jesus. O teu relacionamento é interpessoal, é você e Jesus. E aí eu quero que você pergunte para Jesus, querido. Você está no padrão dele? Ou você está no seu padrão em relação aos homens? Você é bênção porque Jesus é bênção e quer que você seja bênção? Ou você é bênção porque homens merecem que você seja bênção? Percebe? Muda o foco, querido. Olha para Cristo. Escuta. Vamos voltar aqui. Então, a aprovação, ela vai produzir, ela vai gerar perseverança, ela vai gerar uma firmeza interior. E aí no verso 4, e beleza, e aqui está um problema, sabe por quê? Porque todos nós começamos a se esforçar. Então se a aprovação está gerando perseverança, eu vou ser perseverante. Mas o problema é que nós colocamos um limite no tempo da perseverança. Você estabelece assim, olha, eu vou ser perseverante até este momento. Até isso. Até acontecer desta forma, ou até, enfim. Amados, a perseverança, ela precisa ser até a maturidade ser completa na nossa vida. Olha lá,
Ora, a perseverança deve ter a ação completa. Em outras palavras, o processo da dificuldade, da luta, daquilo que você está passando, não pode ser no meio do caminho, não pode ser interrompido a qualquer momento. Tem que ser no momento que você é transformado, que Deus tira a imaturidade, que Deus tira a meninice do teu coração, que Deus transforma a área que você precisa ser transformada e te torna perfeito. O problema é que muitos de nós estamos andando, e para no meio do caminho. Eu já estou cansada, porque foi a vida inteira isso, a vida inteira aquilo. A vida inteira, amado, você não deixou Deus trabalhar, você não completou o processo. O processo tem um completar, a perfeição é aquilo que Deus quer que a gente viva. Então eu preciso entender que a prova que Deus usa na nossa vida, ela não pode parar no meio do processo, ela precisa ser completa. Por quê? Para que sejais perfeitos e íntegros. Então eu não começo a ser bonzinho dentro da minha casa, porque minha esposa merece, porque eu preciso ser uma bênção, é porque eu sou uma pessoa que não era bonzinho. E Deus está usando situações que me faz ter raiva, situações que me faz ter angústia, me faz ser bravo, me faz ser grosso. Na verdade, Deus não está pondo, não está fazendo, mas as situações vão aparecer. Eu tenho uma esposa, eu tenho filhos, eu tenho um cachorro, gente. Que pensam fora da caixa. E Deus vai usar dessas pessoas para me ensinar a ser perseverante, para transformar o meu ser, para eu não ser bravo. Então eu vou um dia, hoje eu consegui não ficar bravo. Outro dia, aleluia, Jesus, obrigado, porque eu não dei brecha para o inimigo, eu não deixei os sentimentos me dominar. Até quando, amado? Até quando você não se preocupar mais com isso? Porque aí a obra está completa em você. Você passou, você se transformou, você se tornou maduro. Então, Aline, você vai fazer comida quando for, até, sabe, você ter prazer de fazer comida. Até o Mike parar de falar aleluia quando eu falo essas coisas. Percebe, gente? Porque não é o Mike que merece, não é a situação. É o que o Senhor está produzindo em você. Posso ouvir um amém? Isso faz sentido? Faz a gente pensar diferente. Faz a gente olhar para as lutas de uma forma melhor. Para as dificuldades de uma forma mais prazerosa. Tipo, o que eu quero hoje é gerar em nós um prazer diante das lutas. Não quero ninguém que sinta prazer em dor, mas que entenda que Deus está usando essa dor para te tornar uma pessoa melhor. Aleluia! Porque quando o processo se completa da aprovação, ela forma o teu caráter, ela traz equilíbrio emocional na tua vida. Sabe, ela traz constância. Você não é mais inconstante. Ela traz sabedoria. Quando a obra se torna completa, nós temos domínio próprio. Não é qualquer ventinho que vai tirar a tua paz. Então Deus, Ele não envia a prova. Escute, Deus não envia a prova. Mas Ele usa da prova para transformar, para te tornar melhor, para te tornar aquilo que Ele fez em você. Você quer trocar esse microfone, é isso? Tá bom. Então, a prova, ela não define quem você é. Ela define, querido, o próximo passo que você tem que tomar. As pessoas, elas estão deixando as provas definirem quem elas são. Não, ela não está fazendo, ela só está te mostrando o próximo passo. Qual é o próximo passo? Tá, tudo bem. Então, como responder quando eu entendo agora que Deus está agindo na minha vida através das provações? Como respondo? Primeira coisa, amado,
não fuja. Geralmente, as pessoas elas querem fugir das lutas, se esconder. E toda vez que ela foge da luta, ela recomeça o ciclo, ela dá um restart. Você vai ter que voltar de novo. A gente tem uma ideia, e eu já falei isso e quero deixar claro. A vida nossa em Cristo, ela não é uma vida de uma linha reta. Então eu nasci e agora eu começo uma jornada. Céu, aleluia. Não. Porque se fosse assim, sabe, querido, numa linha reta, eu falei aqui, eu errei aqui, eu falei aqui, e vai ficando para trás. Olha quantas coisas vão ficando para trás e ficando. Não, amado, Deus não quer nada para trás. A vida com Deus, a caminhada com Jesus, ela é um ciclo, ela é uma espiral. Você vai voltar no lugar para aprender, se não aprendeu. Se aprendeu, vai voltar, vai tirar de boa, vai fazer mais com facilidade. E assim é a nossa vida até chegarmos na estatura de varão perfeito. Então, amado, não adianta você achar que as coisas que ficaram para trás não vão ter que ser resolvidas. Ao contrário, você vai ter que encarar elas. Então, não fuja. A fuga, ela sempre parece mais fácil, mas ela sempre sai mais cara. Sabe? Eu tenho certeza que você está vivendo situações hoje que está pior que lá no começo, quando você começou sua jornada com Deus, você não deixou ser tratado, você fugiu e agora está pagando caro por isso. Fica mais pesado. Sabe, coisas que você não levou a sério lá e agora você está aqui e você está sofrendo consequências por isso. A fuga, ela não nos livra da provação. Ela apenas reinicia o ciclo. Então, toda vez que você foge, você está dando um reinício no ciclo. Você vai passar pelo processo de novo. É sério, cara. Se você mente, você vai passar pelo processo de novo. Vai ser várias situações onde você vai ter a oportunidade de não mentir. E você vai mentir, e você vai voltar, e vai ser envergonhado, vai ser, denunciado, vai ser revelado. Enfim, amados, pare de fugir. Jonas, ele fugiu. E é um exemplo para nós. Deus falou, faça isso, vai para esse lugar. Ele escolheu o outro. Só quando ele entendeu o processo, que a vida dele continuou no mesmo, começou a andar. Então, querido, se tem levantado ventanias, se você percebe que você está no meio de um maremoto de situações, é porque você tem fugido do processo. Se você agora, nesse momento, começar a reconhecer e falar, Deus, eu quero ser transformado, eu quero voltar para o processo, eu tenho certeza que esses mares vão se acalmar agora. Esses ventos vão parar na sua vida. Posso ouvir um amém? Então, a prova que você tem fugido do processo é que você tem repetido ele. Perceba na tua vida as lutas e dificuldades que você sempre está envolvido. Brigas que você sempre está, de novo, falando sobre isso. É legal que quando eu falo isso, vocês até fazem assim. Glória a Deus, Jesus. Obrigado porque o Senhor é aquele que revela os corações. Mas é uma verdade, amado, é com muito amor que eu falo isso para nós. E que Deus está tendo muito amor com a gente, porque Ele quer fazer a gente, Ele fez a gente vencedor. Posso ouvir um amém? Então, a prova que você foge é que os processos se repetem, talvez com um nome diferente, mas é a mesma coisa. Talvez o motivo seja diferente. Hoje você brigou por causa do leite que não foi esquentado. Amanhã você vai brigar por causa do pano no chão que está errado. E de novo, e de novo, e de novo, e de novo. E cara, que vida é essa com Deus? Cadê Deus dentro da tua casa? Cadê a paz dentro do teu lar? Eu não estou vendo Deus. Não, amado. É porque você não está aceitando a prova. Você está fugindo. Sabe, quando você abraça o processo, ele se completa. Encara isso. Em frente. Deixa Deus te transformar. Segundo ponto, não reclame.
gente tem uma mania de reclamar de tudo, e reclamação, quando você reclama, ela gera uma paralisia no seu processo de maturidade. Você estagna o processo, a caminhada, porque você está reclamando. Sabe, as pessoas acham que reclamação é um hábito, é só um hábito. Não, mas ela é um lugar espiritual, amado, de trevas. É porque é nesse lugar de reclamação que a incredulidade entra no nosso coração. É nesse lugar de reclamação que a gente percebe o quanto a nossa boca declara a confiança que nós temos em Deus. Se Deus é por nós, se Deus nos ajuda, se Deus é ao nosso favor e tem nos abençoado, se Deus é a minha fonte de alegria, se Deus é realmente a razão do meu viver, por que eu vivo reclamando? Não condiz. Não faz sentido. Então você entra num lugar espiritual de trevas, onde que virou algo automático. Você reclama da comida, você reclama do sol, você reclama da chuva, você reclama do calor, você reclama do tempo que está demorando a pregação, você reclama e já virou normal. Ontem eu estava com um amigo e ele comprou um tênis. E ele reclama tanto da vida. Ele comprou um tênis e ele recebeu uma mensagem. O tênis era para chegar no dia 30 e ele recebeu uma mensagem que o tênis ia chegar hoje. E ele virou para nós e falou assim: já sei que vai dar errado, não vai dar nada certo. Mas calma, meu. Há pessoas que não percebem que a sua boca reclama de tudo. Ela está presa nas garras do inimigo. Você tem que cuidar da tua boca. Posso ouvir um amém? Faz sentido isso? Quando alguém reclama, trava o crescimento, perde a visão, desconecta da fé, alimenta a incredulidade e cria amarguras no seu coração. Outra coisa também que você precisa fazer, então, responder. Não fuja, não reclame e também não entre em vitimismo. Sabe, o vitimismo mata a perseverança. Você está lá perseverando, você está lá insistindo. Não, eu vou lutar pelo meu casamento, eu vou lutar pela minha família. Aí a família faz ruim, a mulher piora as coisas. Aí você, mas é tudo eu que tenho que mudar, tudo na minha vida, é tudo culpa minha. Você interrompe o processo de perseverança. Percebe que nós precisamos ter uma postura diferente diante das lutas. Sabe, a vitimização também é uma armadilha espiritual. A vitimização faz a dor durar mais do que deveria. Então, quando você fica se culpando, todo mundo é culpado, todo mundo está contra você, todo mundo conspira contra você. Sabe, você entra nesse processo de vitimização, e aquilo que precisava ser algo curto, rápido, um processo bem rápido para Deus fazer na sua vida, você aumenta a dor e isso vai durar muito mais do que precisava passar. Comece a reconhecer as áreas que você precisa mudar. Comece a deixar Deus trabalhar e tocar no teu coração. Outra coisa, então permita que a ação seja completa, sabe, que ela aconteça, não interrompa o processo antes da maturidade vir. Então você deveria de orar assim, sabe, Senhor, termina em mim o que essa aprovação começou. Faz a obra em mim. Se eu estou passando por essa luta, Senhor, me ensina, me faz crescer, me faz enxergar a área que o Senhor está tocando na minha vida, onde que eu preciso mudar. Posso ouvir um amém? Sabe, é muito claro a gente olhar para a vida de José, sabe, porque para mim foi um homem de muita luta, um homem que passou por muitas provações, e em todas as provações José foi fiel a Deus. Ele buscava mais a Deus, ele perseverava nelas, ele manifestava aquilo que Deus queria que ele manifestasse.
existe um homem com mais lutas do que José. E esse homem é Jesus. Homem de dores, dito na palavra de Deus, certo? Só que eu não quero usar o exemplo de Jesus, eu quero usar o exemplo de José. Apesar que José é uma sombra de Jesus. Como assim, pastor? Fala, como assim uma sombra? Por exemplo, José foi traído pelos... Jesus foi traído pelos... José foi vendido, Jesus foi... José foi preso, Jesus foi condenado. Então, se a gente pegar todos esses pontos, nós vamos perceber que ele está apontando para isso. Mas Deus, ele não mandou a inveja no coração dos irmãos. Deus, ele não pôs José no poço. Deus, ele não o tornou escravo. Deus não fez com que a mulher de Potifar contasse mentira, caluniasse sobre José. Não foi Deus que fez a mulher falar mal de José. Não foi Deus que colocou José na prisão. Mas cada etapa que José passou, construiu esse José, governador, sonhador, um homem de Deus. Cada luta, sabe, foi preciso para ele entender, para ter visão, para ser humilde, para interpretar, para ter uma interpretação espiritual das coisas, para discernir sonhos, para compreender que Deus era com ele, para ter domínio, sabedoria, para ter dom administrativo. Todo o processo de José contribuiu para aquilo que Deus designou ele para viver, para governo, para o perdão dos irmãos, sabe? Então, o processo não foi enviado por Deus, mas Deus o conduziu ali e usou do processo para levar ele aquilo que Deus tinha sonhado para ele viver. Então, quando nós se dobramos ao processo, nós estamos contribuindo para o propósito de Deus na nossa vida. E Deus, ele vai usar das circunstâncias adversas, das dificuldades, não está pondo sobre nós, em Deus não há maldade. Mas ele vai usar disso para te fazer crescer, querido. Ele vai usar disso para você confiar nele. Ele vai usar disso para você aprender a administrar. Para você ter visão, cara. Para você ser uma pessoa madura espiritual. Então, o que Deus está fazendo, Ele está usando das nossas lutas, das adversidades da nossa vida, para nos tornarmos perfeitos, para a obra completa que Ele designou para cada um de nós. O problema, querido, é quando nós resistimos a isso. Sabe, isso é tão fato na vida de José, que o processo todo, ele confiando em Deus, e por mais que se levantou diversas adversidades, dificuldades, ele manteve o coração no Senhor, confiando e sendo transformado por Deus. E aí ele fala uma frase muito interessante, o próprio José diz assim: Deus me fez crescer no lugar da dor. Você vai ainda reclamar da tua luta, querido, das suas dificuldades? Começa a se alegrar, começa a perceber que Deus está transformando você. Ele está te aperfeiçoando, sabe? Vai chegar momentos na nossa vida que as bênçãos do Senhor, que as promessas de Deus, que os sonhos que você tem buscado, vão bater na tua porta. As oportunidades vão aparecer. O problema é que você evitou o processo, evitou o crescimento, evitou o ensinamento, e agora, as oportunidades estão aí, você está agora responsável, você agora tem uma empresa, talvez você tenha um bom emprego, talvez você tenha pessoas onde você deve se relacionar, você tem uma família, você tem um marido para cuidar, você tem uma esposa para amar, você tem filhos para educar, você tem o convívio, a vida não para, queridos.
há 2 minutos atrás já se transformou em passado. Só que aquilo que nós estamos dando resposta agora, está tornando aquilo que nós vamos ser e conquistar amanhã. Então, você queria tanto um casamento, alguns anos atrás, mas nos processos das paciências da vida, você pulou, você nunca aceitou Deus trabalhar a tua paciência, a tua longanimidade, e agora você está casado, e seu casamento é um caos, sabe por quê? Porque você não é paciente. Sabe, Deus queria que, quando você ganhasse suas mesadas, Ele queria que você aprendesse a administrar, a não ser uma criança gastona que queria comprar tudo que via na frente, e seu pai te ensinava, olha, não compre, gaste, economize, faça assim, mas você rejeitou, e mimado do jeito que você se tornou um grande gastão, e agora Deus te dá dinheiro, mas não é o suficiente, porque você não sabe administrar, e aí você vive nas provas. Você foi castigado, talvez, muitas vezes. E Deus queria te ensinar a amar aqueles que te perseguem. Hoje você é uma pessoa insensível e acha que todo mundo tem que sofrer. Percebe que os processos, eles sempre estão nos ensinando. Porque você vai chegar no lugar, a vida vai te levar. Mas será que você vai chegar preparado? Se você continuar evitando das lutas e das dificuldades que Deus usa para que você cresça, amado, quando você pôr a mão na sua própria promessa, você não vai saber lidar com ela, você não vai saber manter ela, você vai ter trabalho com isso. Faz sentido isso? Hoje você pode ver que a pressão na tua vida revela a falta de paciência sua. Hoje a pressão na tua vida revela, sabe, a dificuldade que você tem de se comunicar com as pessoas. Porque quando Deus queria que você se comunicasse, você se expressasse, você sempre evitou causa, sempre evitou conflito, sempre evitou afronta. Não, ninguém fala na minha vida. Olha só como você tem dificuldade dentro da tua casa, querido. Você não consegue nem conversar com a tua esposa. Posso ouvir um amém? Sabe, as pressões, ela revela a necessidade de organização. Sabe, quantas vezes você achou que sua mãe era chata? Ou que seu pai era exigente demais, porque pedia algo como, organiza seu quarto, arruma suas coisas. Mas no processo você achava que isso era um absurdo. Olha como tua vida é desorganizada hoje, querido. Você faz de qualquer jeito, quando dá. Está errado. Então Deus está te chamando para o conserto. Deus está te ensinando, Deus está te tratando, Deus está falando com você. Sabe, nós precisamos olhar para isso, não como um castigo. Deus não está castigando ninguém. Deus não está punindo ninguém, mas a gente acha que estamos sendo punidos, a gente acha que estamos sendo castigados. Ai, o que eu fiz na minha vida? Sabe, a gente acha que é o inimigo, e não é o inimigo. É Deus usando a situação para formar o teu caráter. Então, quanto mais você permite responder às lutas conforme a vontade de Deus, querido, mais você é transformado. E quando você chegar no êxito da tua promessa, você vai ser um bom governador como José governou o Egito. Mas se você viver reclamando, se você viver se vitimizando, se você viver, sabe, fugindo, cara, vai chegar o dia da tua promessa e você não vai estar preparado. A gente fala de equipes aqui, ó. A gente fala de liderança, a gente fala de pastores, a gente fala de líderes de CA, e talvez você olhe para alguns e você vê desqualificação neles. Talvez você aqui na equipe, você fala que ninguém ajuda legal, falta muito aqui, e você está nessa posição e enxerga tudo isso. Agora, o que você está fazendo para mudar tudo isso?
Percebe que a gente só reclama? Não, cara, eu posso ajudar, eu posso mudar. Porque você não se torna essa pessoa que vai liderar isso? Porque você não chama responsabilidade para você? Mas é tudo peso, cara. A gente sempre enxerga as pessoas como folgadas. E a gente não consegue perceber que, na verdade, nós não queremos ser aquele que vai além. Sabe, na sua vida o cenário pode não ser perfeito, querido. Mas Deus vai gerar o resultado perfeito diante desse cenário. Então, Deus ele não envia aprovação, mas Ele usa a aprovação para completar aquilo que falta em nós. Não que está faltando aquilo que nós já somos em Cristo, amém? A prova, ela não revela a ausência de Deus. Não é porque você está num momento difícil da tua vida que Deus não está com você. E geralmente nós pensamos dessa forma. Deus me abandonou. Deus não está comigo, eu estou numa prova e parece que Deus está tão distante, né? E ela revela a obra de Deus dentro de nós. Então, comece a olhar para a prova assim, Deus está fazendo uma grande obra na minha vida. Está mudando eu. Então, quando é Deus, nas provas, ela não nos destrói, ela nos amadurece. Então, a fé só vai crescer se ela for exercitada. Não adianta você falar só e não deixar. Interessante que muitas pessoas elas acham que Deus só usa das provas para tratar a gente, mas não é verdade. Deus ele usa muitos caminhos antes da aprovação. A aprovação é um dos meios, não o único caminho que Deus vai usar para nos ensinar, mas é um dos meios, e isso é muito importante você ouvir. Porque, na maioria das vezes, a aprovação é o último, deveria, e não o primeiro. Sabe, antes de qualquer provação, Deus ele já está nos ensinando o nosso coração através da palavra. Se você ouvir a palavra, você não vai precisar passar por provas. Se você ouvir o Espírito Santo, você vai perceber que ele vai te convencer, ele vai te alertar, ele vai te corrigir, ele vai te instruir. Se você ouvir conselhos de pessoas sábias, de líderes, de pessoas maduras, você vai ser guiado por isso. Então Deus ele usa várias formas para nos ensinar. A aprovação é um dos meios, não todos. Sabe, Deus ele vai usar de correção suave, sabe, como ensinos que você teve um dia, como lembranças, poxa, eu lembro que era dessa forma. Insights que o Espírito Santo vai trazer para você. E aí você começa a olhar para isso e fala, cara, então Deus está me ensinando aqui, eu posso aprender dessa forma. Ele vai usar confrontos amorosos. E eu falo confronto amoroso, sabe por quê, querido? É quando alguém chega em você, ele te chama para conversar e ele fala verdades sobre você, que você não gosta de ouvir. Fala a verdade, você foge dessas pessoas, né? Abraça essas pessoas. Sabe, ele fala, sabe, através de uma inquietação no nosso espírito. Às vezes você está inquieto com aquilo e Deus está falando com você, querido. E você está ignorando isso. Se nós respondermos esses meios, nós não vamos precisar passar pelas provações terríveis para crescer. Elas vão existir, mas nós vamos saber tirar elas de letra. Então, provação ela só existe porque nós resistimos aos meios mais leves. Isso é bíblico e é muito claro. Deus ele sempre começa com instrução. Filho meu, ouça as minhas palavras. Não se desvie dessa lei. Tudo que você fizer será bem sucedido. Instrução. Aí,
não nos convencemos com a instrução, ele vai trabalhar na convicção. Ele vai te mostrar coisas até que você se convença. Porém, se não houver convicção, ele vai começar a usar os confrontos suaves, ele vai usar pessoas para te confrontar. Ei, olha, presta atenção, se você fizer isso vai dar ruim, isso aqui, aquilo outro. E se isso não for suficiente, vai ter alguns chamados claros. Ei, Deus está falando para você parar. E se isso também não for suficiente, e quando o seu coração resiste a tudo isso, a prova, então vai se tornar agora um ambiente onde Deus vai te fazer crescer. A luta, a dificuldade, o caos. Posso ouvir um amém? Então, provação não é a ferramenta favorita de Deus, mas é a ferramenta necessária quando as outras foram rejeitadas. Por isso o Senhor disse: quando ouvires a minha palavra, não endureceis o vosso coração. Em outras palavras, falando, quando ouvires Deus te instruindo, não rejeite, reconheça. Sabe que a Bíblia fala do nosso coração que ele é enganoso. Quem o conhecerá? Isaías, ele fala que todos nós andávamos desgarrados e cada um vivia desviado em seus próprios caminhos. Você percebe que o homem, ele quer andar dessa forma. Então, se o nosso coração respondesse a voz suave, as provações seriam desnecessárias. Então, amados, há dores que não escolhemos. Se o grupo de louvor quiser subir, pode subir. Há situações que não planejamos. Há processos que não pedimos para viver. Mas em tudo isso, existe algo maior acontecendo, quando Deus está por trás de todo esse processo. Então não importa o que você está vivendo, se você acredita que Deus está trabalhando, é o suficiente para você viver os milagres dele. Então, quando nós discernimos que é Deus nos transformando, diante das lutas, você não olha mais como uma luta, como algo que quer te destruir. Você não foge. Você não faz mais essa pergunta do tipo: por que isso está acontecendo comigo? Mas você pergunta: o que Deus está transformando em mim através dessa luta? Essa é a pergunta correta. Então, quando é Deus nos ensinando através da prova, temos sinais claros. Então a aprovação, ela produz maturidade, não desespero. A aprovação vai produzir disciplina, vai revelar amor e não rejeição. Quando você está sendo corrigido, você não está sendo rejeitado, você está sendo amado. E quando você entende isso, você não foge mais. Quando você entende isso, você não reclama mais. Quando você entende isso, você não se vitimiza mais. Você não se compara mais. Você permite que a bondade de Deus está sendo manifestada através de tudo isso. Aí você se rende, você se inclina e você se amadurece.